Milionário resgata uma mãe desesperada em uma noite chuvosa. Uma empresa esconde segredos que conectam suas vidas de forma indescritível. A busca por um filho desaparecido revela traições e conspirações do passado. Um diário antigo expõe verdades que podem mudar tudo. A chuva castigava as ruas de São Paulo com uma intensidade rara, mesmo para uma noite de março. Os pedestres corriam em busca de abrigo, enquanto os carros avançavam lentamente pela Avenida Paulista, seus faróis refletindo nas poças d'água que se formavam no asfalto. Em seu escritório no último andar de um dos edifícios mais imponentes da avenida, Ricardo Mendes observava a tempestade através da janela panorâmica, seu rosto austero iluminado pelos relâmpagos ocasionais. Aos 45 anos, Ricardo havia construído um império. A Mendes Incorporações era uma das maiores empresas do país, e seu nome era sinônimo de sucesso e poder. No entanto, naquela noite, algo o inquietava. As palavras de sua secretária ainda ecoavam em sua mente. Senhor Mendes, encontraram algumas irregularidades nos arquivos antigos da empresa. Suspirando, ele pegou seu casaco e decidiu ir embora. O dia havia sido longo demais, e aquela sensação de desconforto não o abandonava. Ao deixar o prédio, seu motorista já o aguardava com o guarda-chuva aberto, mas Ricardo fez um gesto dispensando-o. Pode ir, João. Hoje eu quero dirigir. Foi então que ele a viu. Uma mulher corria desesperadamente pela calçada, seus cabelos escuros encharcados pela chuva, gritando um nome que ele não conseguia distinguir. Seus olhos se encontraram por um breve momento, e Ricardo sentiu algo que não experimentava há anos com paixão. Miguel, Miguel! A mulher gritava, sua voz embargada pelo desespero. Ela parecia não se importar com a chuva ou com os olhares dos poucos transeuntes que ainda resistiam à tempestade. Seu rosto estava marcado por lágrimas que se misturavam à água da chuva. Ricardo hesitou por um momento. Sua vida era regida por regras e protocolos, e envolver-se com estranhos definitivamente não fazia parte de sua rotina. No entanto, algo naquela mulher o tocou profundamente. Talvez fossem seus olhos, que carregavam uma dor tão visceral que chegava a ser palpável. Senhora! Ele chamou correndo em sua direção. Senhora, espere! A mulher continuou sua busca frenética, aproximando-se perigosamente da rua. Um carro passou em alta velocidade, atravessando uma poça d'água e quase a atingindo. Ricardo, num impulso, conseguiu alcançá-la e puxá-la para trás. Me solta, eu preciso encontrar meu filho. Ela se debatia em seus braços, sua voz quebrada pela angústia. Por favor, acalme-se, deixe-me ajudar. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar. Sou Ricardo Mendes. Como se chama? Ela parou de se debater e o encarou, seus olhos vermelhos revelando horas de choro. Helena Soares. O nome causou um leve tremor em Ricardo, embora ele não soubesse explicar por quê. Helena, está chovendo muito forte. Venha comigo até meu carro e você me conta o que aconteceu. Posso ajudar a procurar seu filho. Helena hesitou, mas outro trovão cortou o céu, fazendo-a estremecer. Ricardo gentilmente a conduziu até seu carro importado, estacionado próximo ao edifício. Dentro do veículo, o silêncio era quebrado apenas pelo som da chuva contra o metal e pelos soluços ocasionais de Helena. Miguel, meu filho, ele desapareceu hoje à tarde. Já procurei em todos os lugares, liguei para todos os amigos dele, pela escola. Sua voz falhava enquanto ela tentava organizar os pensamentos. Ele tem apenas 12 anos. Ricardo ligou o carro e ajustou o aquecedor, observando como Helena tremia, encharcada até os ossos. Há quanto tempo exatamente ele está desaparecido? Desde as 3 da tarde. Ele deveria ter voltado da escola. Helena passou as mãos pelo rosto, tentando secar as lágrimas que não paravam de cair. Mas quando cheguei em casa, ele não estava lá. O porteiro disse que não o viu entrar. Eu já fui à polícia, mas eles disseram que precisam esperar 24 horas. Algo na história não parecia certo para Ricardo. Seus anos de experiência nos negócios o haviam ensinado a identificar quando havia mais por trás das aparências. Helena, me diga uma coisa.
Aconteceu algo diferente nos últimos dias? Alguma mudança na rotina do Miguel? O olhar de Helena mudou sutilmente e Ricardo percebeu que havia tocado em algo importante. Ela hesitou antes de responder, suas mãos apertando nervosamente a bolsa molhada em seu colo. Na verdade, Helena começou, sua voz tremendo levemente. Miguel tem andado diferente nas últimas semanas, mais quieto, distante. Achei que fosse apenas a idade. Você sabe como são os pré-adolescentes. Ela fez uma pausa tentando organizar os pensamentos. Mas ontem à noite, eu o ouvi falando ao telefone. Quando perguntei com quem estava conversando, ele desligou rapidamente e disse que era apenas um colega da escola. Ricardo escutava atentamente enquanto dirigia pelas ruas encharcadas de São Paulo. A chuva continuava caindo impiedosamente, mas sua mente estava focada nas palavras de Helena. Anos de negociações o haviam ensinado a identificar quando alguém estava escondendo algo. Helena, preciso que seja completamente honesta comigo se quiser que eu a ajude. Há algo mais que você não está me contando? Ela o encarou, seus olhos revelando uma mistura de medo e hesitação. Você vai achar que é loucura minha. Tente me surpreender, Ricardo respondeu, mantendo o tom calmo e profissional que o havia ajudado a construir seu império. Há 3 dias recebi uma carta anônima. Helena começou, sua voz baixa, quase um sussurro. Dizia que eu deveria ficar longe de certas pessoas, que deveria parar de fazer perguntas sobre o passado. E havia uma foto do Miguel, saindo da escola. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de perguntas sobre o passado? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Há 10 anos, eu era dona de uma empresa de tecnologia promissora, a Tech Soares. Éramos pequenos, mas tínhamos projetos inovadores, especialmente na área de energia sustentável. Então, do nada, começamos a enfrentar problemas. Contratos foram cancelados, investidores desistiram misteriosamente e, em menos de 1 ano, perdemos tudo. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O nome Tech Soares despertou uma memória distante, algo que ele havia visto em documentos antigos da Mendes Incorporações. Na época, Miguel tinha apenas 2 anos. Eu lutei com todas as minhas forças para manter a empresa, mas era como se uma força invisível estivesse trabalhando contra nós. Quando finalmente falimos, descobri que todos os nossos projetos, todas as nossas pesquisas haviam sido comprados por um conglomerado maior. Qual conglomerado? Ricardo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Grupo Mendes Holdings. Helena respondeu sem perceber a súbita tensão no rosto de Ricardo. Mas essa não é a pior parte. Depois da falência, meu ex-marido conseguiu a guarda do Miguel, alegando que eu não tinha condições de criá-lo. Foram os piores anos da minha vida. Só consegui recuperar a guarda há 2 anos depois de muito lutar. Ricardo estacionou o carro em frente a um café ainda aberto. A chuva havia diminuído um pouco, mas trovões ainda cortavam o céu ocasionalmente. Sua mente trabalhava rapidamente, conectando pontos que ele preferia manter separados. Nos últimos meses, comecei a investigar o que realmente aconteceu com minha empresa. Encontrei documentos, conversou com ex-funcionários. Há algo muito errado nessa história, Sr. Mendes. E agora, justamente, quando estava perto de descobrir algo importante, meu filho desaparece. Ricardo manteve sua expressão neutra, anos de prática em reuniões corporativas o ajudando a mascarar sua perturbação interna. Ele sabia melhor do que ninguém que a Mendes Holdings tinha um histórico de aquisições agressivas durante a gestão de seu pai. Mas nunca havia se aprofundado nos detalhes, preferindo focar no futuro da empresa após assumir o controle. Helena, vou ajudá-la a encontrar seu filho. Ele disse finalmente, sua voz firme. Tenho recursos, contatos. Podemos começar agora mesmo, mas preciso que confie em mim e me conte absolutamente tudo o que descobriu nas suas investigações. Ela o olhou com uma mistura de esperança e desconfiança. Por que está disposto a me ajudar? Não me conhece? Digamos que tenho minhas razões, Ricardo respondeu, pensando no arquivo que havia encontrado mais cedo naquele dia, um documento que mencionava brevemente a Tech Soares. E talvez, ajudando você, eu consiga entender melhor algumas coisas.
Sobre minha própria empresa. O celular de Helena vibrou, fazendo-a saltar. Era uma mensagem de um número desconhecido. Suas mãos tremiam enquanto ela lia o texto, e seu rosto empalideceu ainda mais. Ele está seguro. Pare de procurar se quiser que continue assim. Helena leu a mensagem em voz alta, suas mãos tremendo tanto que quase deixou o celular cair. Tem uma foto. Ricardo inclinou-se para ver a tela do celular. A imagem mostrava Miguel dormindo em um sofá desconhecido, ainda usando seu uniforme escolar. Ao fundo, podia-se ver uma janela com cortinas azuis e, através dela, a mesma tempestade que castigava a cidade. A foto é recente, Ricardo observou, seus olhos experientes captando cada detalhe. Helena, precisamos agir com cautela. Quem quer que esteja com Miguel quer algo específico de você. Helena guardou o celular com as mãos trêmulas. Mas o quê? Já perdi tudo o que tinha. O que mais poderiam querer de mim? Talvez não seja algo que você tem, mas algo que você sabe. Ricardo respondeu pensativo, ligando novamente o carro. Você mencionou que estava investigando o passado. O que exatamente descobriu? Helena hesitou por um momento, observando a chuva através do vidro do carro. Há 3 meses encontrei um antigo funcionário da Tec Soares, Roberto Alves. Ele era nosso diretor financeiro e sempre suspeitou que a falência da empresa não foi natural. Roberto me contou que nas semanas anteriores ao colapso recebeu várias ligações estranhas. Ricardo dirigia lentamente pelas ruas molhadas, prestando atenção em cada palavra. Que tipo de ligações? Ofertas? Alguém queria comprar nossas patentes de energia sustentável por um preço muito abaixo do mercado. Quando recusamos, começaram os problemas. Roberto manteve um diário detalhado de tudo o que aconteceu naquela época. Ele prometeu me entregar, mas... Na semana passada, quando fui encontrá-lo, Roberto tinha desaparecido. Seu apartamento estava vazio, como se ele nunca tivesse existido. Os vizinhos disseram que ele se mudou durante a noite, sem avisar ninguém. Ricardo sentiu um peso no estômago. O nome Roberto Alves também lhe era familiar de alguma forma. Helena, acho que precisamos ir até sua casa. Pode haver algo lá que nos ajude a entender melhor essa situação. Enquanto dirigia para o endereço que Helena forneceu, Ricardo fez algumas ligações discretas. Como presidente da Mendes Incorporações, tinha acesso a recursos que a maioria das pessoas nem imaginava existir. Em minutos, conseguiu informações sobre as câmeras de segurança próximas à escola de Miguel. O apartamento de Helena ficava em um bairro simples da zona sul de São Paulo. Era um prédio antigo, sem porteiro, com uma fachada que já pedia uma nova pintura. Ao entrarem no pequeno apartamento do 3º andar, Ricardo foi imediatamente tocado pela simplicidade acolhedora do lugar. Fotos de Miguel decoravam as paredes, contando a história de uma infância feliz, apesar das dificuldades. Incrível como tudo parece normal, Helena murmurou, olhando ao redor. Como se meu filho pudesse entrar por aquela porta a qualquer momento. Ricardo observava o ambiente com olhos analíticos. Helena, você disse que Roberto mantinha um diário. Ele mencionou onde guardava essas informações? Ele sempre carregava um pendrive vermelho no pescoço, Helena respondeu sentando-se no sofá. Disse que tinha backup de tudo em um lugar seguro, mas nunca me contou onde. Nesse momento, o celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de sua equipe de segurança. Haviam encontrado imagens das câmeras próximas à escola. Helena, venha ver isso. No vídeo gravado às 15 horas daquele dia, Miguel saía da escola normalmente. Porém, em vez de seguir seu caminho habitual, ele entrava voluntariamente em um carro preto. Não parecia haver coação. Eu não entendo. Helena balbuciou confusa. Miguel nunca entraria no carro de um estranho. Ele sabe que não deve fazer isso. Talvez não fosse um estranho, Ricardo sugeriu suavemente. Você reconhece o carro? Helena franziu a testa, concentrando-se na imagem. Não, mas espere. Ela correu até seu quarto e voltou com uma caixa de sapatos. Dentro havia dezenas de fotos antigas. Aqui. Era uma foto do antigo estacionamento da Tec Soares. Ao fundo, parcialmente visível, estava um carro muito similar ao do vídeo. Esse carro...
Pertencia ao Vicente, meu ex-marido. Mas não pode ser o mesmo faz tanto tempo. Ricardo pegou seu celular novamente, digitando rapidamente. Qual o nome completo do seu ex-marido? Vicente Almeida Torres, Helena respondeu, sua voz tremendo levemente. Ele sumiu há 5 anos. Ninguém sabe para onde foi. Os dedos de Ricardo pararam de digitar abruptamente. Aquele nome, ele o havia visto em algum lugar recentemente. Foi então que a memória o atingiu como um raio. Vicente Torres estava na lista de consultores externos da Mendes Incorporações, contratado exatamente há 5 anos. Ricardo manteve a descoberta para si mesmo por enquanto. Seu instinto dizia que havia muito mais nessa história do que aparentava, e ele precisava ter cautela. Helena, preciso fazer algumas ligações. Você tem algo que Miguel use frequentemente? Algo pessoal? Helena assentiu e foi até o quarto do filho, voltando com um notebook. Ele usa para estudar e jogar. Ultimamente passava muito tempo aqui. Ricardo pegou o computador com cuidado. Em sua empresa, tinha uma equipe de tecnologia excepcional e sabia que eles poderiam encontrar pistas importantes no histórico de navegação de Miguel. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, o celular de Helena tocou novamente. Dessa vez era uma ligação. Número privado. Helena olhou para Ricardo, que fez um gesto positivo com a cabeça. Ela atendeu, colocando no viva voz. Helena. A voz masculina do outro lado soava distorcida, como se passasse por um modificador. Imagino que já tenha recebido nossa mensagem anterior. Onde está meu filho? Helena perguntou, sua voz trêmula, mas firme. Miguel está bem e continuará assim se você cooperar. Amanhã, às 10 da manhã, vá até o Café Aroma, na Rua Augusta. Sente-se na mesa do fundo e espere. Venha sozinha. Eu quero falar com ele, Helena exigiu. Houve uma pausa do outro lado. Você não está em posição de fazer exigências, Helena, mas como prova de boa-fé, a voz mudou e então... Mãe! Miguel! Helena gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Filho, você está bem? Estou sim, mãe. Não se... Frelke... A voz de Miguel foi cortada e a voz distorcida voltou. Amanhã, 10 horas, sozinha. A ligação foi encerrada. Helena desabou no sofá, soluçando. Ricardo se aproximou colocando uma mão em seu ombro. Não vou deixar você ir sozinha. Mas eles disseram, confie em mim. Ricardo a interrompeu suavemente. Tenho recursos que eles não imaginam. Mas primeiro precisamos entender melhor contra quem estamos lutando. Ricardo pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Marcela, preciso que você venha ao endereço que vou enviar. Traga o equipamento de análise digital. E Marcela, máxima discrição. Enquanto esperavam, Ricardo começou a vasculhar mentalmente suas conexões empresariais. Vicente Torres. O nome continuava ecoando em sua mente. Como consultor da Mendes Incorporações, ele tinha acesso a informações sensíveis. Será que havia alguma conexão entre seu trabalho atual e o passado com a Tec Soares? 30 minutos depois, Marcela chegou. Era uma mulher jovem, de aparência discreta, carregando uma maleta de equipamentos. Sem fazer perguntas, começou a analisar o notebook de Miguel. Sr. Mendes, ela chamou após alguns minutos. Acho que encontrei algo interessante. Na tela, havia um histórico de conversas em um aplicativo de mensagens. Miguel havia estado em contato com alguém que se identificava apenas como V nas últimas semanas. As conversas eram aparentemente casuais no início, mas foram se tornando mais pessoais. Ele dizia ser um amigo meu do passado, Helena murmurou, lendo as mensagens. Contou a Miguel histórias sobre quando eu era empresária. Disse que queria ajudar a recontar nossa história familiar. Ricardo observava as mensagens com atenção crescente. O tal V conhecia detalhes específicos sobre o passado de Helena, coisas que só alguém muito próximo saberia. Em uma das últimas conversas, havia combinado de encontrar Miguel após a aula para mostrar algo importante sobre sua mãe. Helena, Ricardo começou cautelosamente. Você disse que Vicente sumiu há 5 anos. Como era seu relacionamento com Miguel antes disso? Complicado, ela respondeu.
passando as mãos pelo rosto cansado. Vicente sempre foi manipulador. Depois que perdemos a empresa, ele mudou. Ficou obsessivo com a ideia de que eu havia escondido algo valioso da Tex Soares. Quando conseguiu a guarda de Miguel, mal me deixava ver meu filho. Mas então, simplesmente, desapareceu. Marcela continuava seu trabalho silenciosamente, até que algo mais chamou sua atenção. Tem um e-mail aqui, enviado há 3 dias de um servidor corporativo. Ricardo se aproximou da tela e seu coração quase parou. O e-mail havia sido enviado de um domínio interno da Mendes Incorporações. Helena, ele disse, sua voz séria. Acho que sei quem está por trás disso. E se eu estiver certo, amanhã pode ser nossa única chance de resolver essa situação. O celular de Helena vibrou mais uma vez. Outra mensagem do número desconhecido. Traga o pendrive vermelho amanhã. Sabemos que você o tem. Helena olhou. Para Ricardo, confusa. Mas eu não tenho pendrive nenhum. Roberto nunca me entregou. Ricardo, no entanto, havia empalidecido. Em sua mesa, no escritório, havia um envelope pardo que chegara naquela manhã. Dentro dele, junto com os documentos sobre as irregularidades antigas da empresa, estava um pequeno pendrive vermelho. Ricardo olhava pela janela de seu escritório, observando o sol nascente tingir o horizonte de São Paulo com tons alaranjados. A noite havia sido longa, repleta de descobertas perturbadoras. Após deixar Helena em seu apartamento, com 2 seguranças de confiança discretamente posicionados no prédio, ele havia retornado à Mendes Incorporações para investigar o pendrive vermelho. O conteúdo era mais explosivo do que ele poderia imaginar. Roberto Alves, o ex-diretor financeiro da Tex Soares, havia documentado meticulosamente cada passo da operação que destruiu a empresa de Helena. E-mails, transferências bancárias, registros de reuniões secretas, tudo estava ali, formando um quebra-cabeça que revelava uma verdade incômoda sobre o império que Ricardo havia herdado. Seu café, senhor. Ana, sua secretária de confiança, entrou silenciosamente na sala. Ela trabalhava na empresa há mais de 20 anos e havia servido fielmente tanto a Ricardo quanto a seu pai. Também trouxe os documentos que pediu dos arquivos, antigos. Ricardo assentiu, pegando a xícara fumegante. Ana, você se lembra da Tex Soares? A secretária parou por um momento, seu rosto demonstrando uma leve hesitação. Sim, senhor. Foi um dos últimos projetos de seu pai antes de se aposentar. Projeto? Ricardo arqueou uma sobrancelha. É uma maneira interessante de descrever a destruição sistemática de uma empresa. Ana desviou o olhar desconfortável. Eram outros tempos, senhor. Seu pai acreditava que estava fazendo o necessário para o crescimento da empresa. Necessário? Ricardo deixou escapar uma risada amarga. Destruir a vida de uma mulher e separar uma mãe de seu filho era necessário? Ele balançou a cabeça, pegando uma pasta antiga sobre sua mesa. Acabei de passar a noite revisando estes documentos. Sabe o que descobri? A Tex Soares tinha tecnologia revolucionária em energia sustentável, tecnologia que poderia ter transformado o mercado, beneficiado milhões de pessoas. Mas meu pai, ele não queria a tecnologia para usá-la. Ele a queria para enterrá-la. Ana permaneceu em silêncio, suas mãos cruzadas à frente do corpo. Ricardo continuou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e tristeza. E sabe o que é pior? Vicente Torres, o ex-marido de Helena, trabalha para nós há 5 anos. Ele foi contratado logo depois que conseguiu tirar o filho dela. Tudo parte do mesmo plano sujo. Senhor, Ana começou hesitante. Há algo que preciso lhe contar, sobre Vicente Torres. Ricardo voltou sua atenção para a secretária, notando como ela parecia nervosa. Algo raro em sua postura sempre profissional. Eu sei. Vicente veio ao escritório ontem, antes do senhor chegar. Ele estava alterado. Exigia falar com o senhor sobre uns documentos antigos. Quando eu disse que precisaria agendar, ele começou a fazer ameaças. Disse que tinha informações que poderiam destruir a empresa, que sabia de coisas que seu pai havia feito. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Por que não me contou isso antes? Ele me assustou, senhor. E depois, Roberto Alves apareceu. Roberto, ele esteve
Aqui também? Ana assentiu. Foi um momento muito tenso. Os dois discutiram no corredor. Roberto acusava Vicente de ter roubado algo dele e Vicente dizia que estava apenas corrigindo erros do passado. Acabei chamando a segurança e eles foram embora. Mas antes de sair, Vicente disse que voltaria, que tinha um trunfo que ninguém esperava. Ricardo passou as mãos pelo rosto, processando as informações. O trunfo era Miguel. Vicente havia manipulado o próprio filho para conseguir algo. Provavelmente o pendrive que agora estava em poder de Ricardo. Ana, preciso que faça algo. Por mim. Encontre tudo o que puder sobre as atividades de Vicente Torres na empresa nos últimos 5 anos. Cada projeto, cada reunião, cada e-mail. E também... Ele hesitou por um momento. Preciso que procure nos arquivos pessoais do meu pai. Deve haver algo sobre a verdadeira razão pela qual ele queria destruir a Tex Soares. A secretária assentiu e saiu rapidamente da sala. Ricardo verificou seu relógio. 8h30 da manhã. Em menos de 2 horas, Helena deveria encontrar os sequestradores de Miguel no café. Mas agora, com todas essas novas informações, ele tinha um plano. Pegou seu celular e discou um número. Helena, encontrei algo que você precisa ver e acho que sei exatamente como vamos recuperar seu filho. Do outro lado da linha, Helena respondeu com uma voz determinada. Estou a caminho e, Ricardo, obrigada por não ter desistido de me ajudar. Ricardo olhou novamente pela janela, observando a cidade que despertava. Helena, quando tudo isso acabar, tenho algo importante para lhe contar. Sobre meu pai, sobre sua empresa, sobre tudo. O Café Aroma era um estabelecimento discreto na Rua Augusta, frequentado principalmente por estudantes e profissionais locais. Às 9h45 da manhã, Helena estava sentada na mesa dos fundos, exatamente como instruída, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava uma xícara de café intocada. Ricardo havia insistido em um plano meticuloso. Ele mesmo estava em uma mesa do outro lado do café, disfarçado com óculos escuros e um jornal, parecendo apenas mais um executivo tomando seu café da manhã. Outros 4 seguranças estavam estrategicamente posicionados dentro e fora do estabelecimento, todos à paisana. Mantenha a calma. A voz de Ricardo soou suavemente no pequeno fone de ouvido que Helena usava. Lembre-se do que combinamos. Não importa o que aconteça, não entregue o pendrive até vermos Miguel. Helena assentiu discretamente, ajustando a alça de sua bolsa onde estava guardada uma cópia do pendrive vermelho. O original permanecia seguro no cofre de Ricardo, seus dados já cuidadosamente analisados e copiados. Às 10h em ponto, a porta do café se abriu. Helena sentiu seu coração parar por um momento, quando Vicente entrou, ainda mais magro do que se lembrava, mas com o mesmo olhar calculista de sempre. Ele não estava sozinho. Um homem mais velho o acompanhava, alguém que Helena reconheceu, imediatamente. Roberto, ela sussurrou incrédula. Ricardo, de sua posição, também observava a cena com interesse crescente. Roberto Alves, o ex-diretor financeiro que supostamente havia desaparecido, agora estava ali, parecendo nervoso e desconfortável. Vicente se aproximou da mesa de Helena, um sorriso frio em seus lábios. Quanto tempo, Helena? Você está bem? Onde está Miguel? Helena perguntou diretamente, sua voz mais firme do que ela mesma esperava. Sempre direto ao ponto, não é? Vicente sentou-se à sua frente, enquanto Roberto permanecia de pé, inquieto. Miguel está seguro com pessoas de confiança. Mas antes de falarmos dele, precisamos discutir alguns assuntos do passado. Que assuntos? Helena mantinha as mãos sob a mesa para esconder seu tremor. O pendrive, Helena. Sei que Roberto entregou a você. Nele está tudo o que precisamos para finalmente fazer justiça. Roberto pigarreou nervosamente. Vicente, isso não estava no acordo. Você disse que só queria assustar. Calado. Vicente cortou sem tirar os olhos de Helena. Onde está o pendrive? Helena respirou fundo, seguindo o plano de Ricardo. Por que você está fazendo isso, Vicente? O que aconteceu com você? É do seu próprio filho que estamos falando. Nosso filho está ótimo, Vicente respondeu, seu tom mudando sutilmente. Na verdade,
Ele entende mais do que você imagina. Sabe por que estou fazendo isso? Porque durante todos esses anos, você nunca percebeu o que realmente aconteceu. A Tech Soares não foi destruída pela Mendes Incorporações. Ela foi salvada. Ricardo, em sua mesa, inclinou-se ligeiramente para frente, intrigado com essa revelação inesperada. Do que você está falando? Helena perguntou, genuinamente confusa. Sua preciosa tecnologia de energia sustentável, Vicente continuou, baixando a voz. Você nunca percebeu os riscos? O projeto tinha falhas graves, Helena. Se tivesse ido ao mercado, poderia ter causado acidentes terríveis. Eu tentei te avisar, mas você estava tão obcecada com o sucesso. Roberto interviu novamente, sua voz trêmula. Ele está mentindo, Helena. A tecnologia era segura. Eu vi todos os testes. Vicente estava trabalhando para a Mendes Incorporações o tempo todo, desde o início. Ele... Vicente levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Chega! O pendrive, Helena. Agora, ou você nunca mais verá Miguel. Foi nesse momento que a porta do café se abriu novamente. Um garoto de 12 anos entrou correndo, seus olhos procurando freneticamente pelo ambiente até encontrar Helena. Mãe! Miguel! Helena levantou-se, suas pernas bambas. Vicente virou-se, chocado. Como... Ricardo também se levantou, removendo os óculos escuros. Talvez você devesse ter verificado melhor suas próprias equipes de segurança, Vicente. Algumas delas trabalham para mim há muito mais tempo que para você. O café entrou em movimento. Os seguranças de Ricardo se revelaram, bloqueando as saídas. Roberto Alves parecia prestes a desmaiar, enquanto Vicente olhava ao redor, procurando uma saída que não existia. Miguel correu para os braços de Helena, que o abraçou com força, lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu filho, você está bem? Eles machucaram você? Não, mãe, Miguel respondeu, ainda abraçado a ela. Mas tem tanta coisa que preciso te contar. Sobre o pai, sobre o que ele me disse. O escritório de Ricardo na Mendes Incorporações havia se transformado em um improvisado centro de operações. Helena estava sentada no sofá de couro, Miguel ainda agarrado a ela, como se temesse que sua mãe pudesse desaparecer a qualquer momento. Vicente e Roberto haviam sido levados para salas separadas, sob a vigilância discreta dos seguranças de Ricardo. Miguel, Helena acariciava os cabelos do filho. Por que você entrou no carro? Você sabe que não deve... Pai me mostrou fotos antigas. Miguel respondeu, sua voz pequena, da época da Tech Soares. Disse que tinha descoberto que você estava em perigo, que pessoas más queriam machucar você por causa de uns documentos antigos. Ele me convenceu que precisava me proteger. Ricardo, que observava a cena encostado em sua mesa, trocou um olhar significativo com Helena. A manipulação de Vicente havia sido meticulosa, usando o amor do filho pela mãe contra eles. Senhor Mendes, Ana entrou na sala carregando uma pasta antiga. Encontrei o que pediu nos arquivos pessoais de seu pai. Ricardo pegou a pasta com cuidado. Dentro havia documentos amarelados pelo tempo, incluindo um diário pessoal de Augusto Mendes, seu pai. Enquanto folheava as páginas, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Helena, ele chamou após alguns minutos de leitura silenciosa. Acho que descobri por que meu pai estava tão interessado em sua empresa. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. A tecnologia de energia sustentável que vocês desenvolveram não era apenas revolucionária, era pessoal para ele. Como assim? Helena perguntou intrigada. Meu pai tinha um irmão mais novo, Tiago. Eles cresceram juntos no interior de São Paulo, filhos de um pequeno comerciante. Tiago era brilhante. Estudou engenharia, tinha sonhos grandes. Ricardo consultou novamente o diário. Em 1985, ele desenvolveu um projeto muito similar ao seu, Helena. Uma forma de gerar energia limpa que poderia revolucionar o mercado. Miguel se ajeitou no sofá, claramente interessado na história. Ricardo continuou. Mas havia problemas. A tecnologia não estava completamente desenvolvida e um acidente durante os testes. Ele parou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Tiago ficou muito abalado. Abandonou tudo, mudou-se para o exterior.
Meu pai nunca o perdoou por desistir do sonho deles. E o que isso tem a ver com a Tech Soares? Helena perguntou, embora já começasse a entender a conexão. Quando meu pai viu sua tecnologia, Helena, ele reconheceu elementos do projeto do irmão. Ficou obcecado com a ideia de que você havia, de alguma forma, obtido as pesquisas de Tiago. Mas não era verdade, era? Ricardo a encarou intensamente. Helena balançou a cabeça. Impossível. Desenvolvemos tudo do zero, tenho todos os registros de pesquisa para provar. Eu sei, Ricardo assentiu. Na verdade, sua tecnologia resolvia exatamente os problemas que fizeram o projeto de Tiago falhar. Era uma evolução natural, mas independente. Meu pai, porém, não conseguia ver isso. Para ele, era uma questão de honra familiar. E foi aí que Vicente entrou. Uma nova voz se juntou à conversação. Roberto Alves estava parado à porta, escoltado por um segurança. Ricardo fez um gesto permitindo que ele entrasse. Explique, Ricardo ordenou. Vicente era ambicioso. Roberto começou, sentando-se em uma cadeira próxima. Quando Augusto Mendes o procurou, oferecendo uma posição na empresa em troca de informações internas da Tech Soares, ele não hesitou. Mas não era apenas sobre espionagem corporativa. O pai sempre dizia que estava me protegendo. Miguel interrompeu subitamente, sua voz embargada. Que a mamãe estava obcecada com a empresa, que não via os riscos. Mas eram mentiras, não. Eram. Helena abraçou o filho com mais força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Sim, meu amor. Eram mentiras. Ricardo folheou mais algumas páginas do diário. Meu pai usou Vicente não apenas para destruir a Tech Soares, mas para garantir que a tecnologia nunca viesse à tona. Ele realmente acreditava que estava protegendo o legado do irmão. E no processo destruiu vidas inocentes. E agora? Helena perguntou, sua voz carregada de emoção. O que acontece? Ricardo fechou o diário com um suspiro pesado. Agora fazemos a coisa certa. Helena, quero propor algo. Vamos ressuscitar a Tech Soares. Todos na sala se voltaram para ele surpresos. Ricardo continuou. Não como uma subsidiária da Mendes, mas como uma empresa independente. Você terá controle total, com todo o apoio financeiro e estrutural que precisar. Sua tecnologia pode realmente mudar o mundo, Helena. Está na hora de deixarmos o passado para trás e construirmos um futuro melhor. E o Vicente? Miguel perguntou, sua voz pequena, mas firme. Seu pai terá que responder por suas ações. Ricardo respondeu suavemente. Mas prometo que faremos isso da maneira certa, legal e justa. Helena olhou para seu filho, depois para Ricardo. Anos de luta, de dor e de injustiça pareciam finalmente estar chegando ao fim. Mas antes que pudesse responder, Ana entrou novamente na sala, seu rosto pálido. Senhor Mendes, Vicente, ele está exigindo falar com todos. Diz que tem uma última revelação que mudará tudo. Vicente estava sentado na sala de reuniões principal da Mendes Incorporações, suas mãos inquietas sobre a mesa de mogno polido. Quando Helena, Miguel, Ricardo e Roberto entraram, ele levantou os olhos, um sorriso enigmático em seus lábios. Então, todos estão aqui, ele disse, sua voz cansada, mas firme. Ótimo, porque há algo que vocês precisam saber, algo que nem mesmo Augusto Mendes sabia. Ricardo fez um gesto para que todos se sentassem. A tensão no ar era palpável, especialmente quando Miguel, relutante, sentou-se ao lado da mãe, o mais distante possível do pai. Fale, Ricardo ordenou. Vicente respirou fundo, ajustando sua postura. Helena, você sempre se perguntou como eu consegui aquele emprego na Tech Soares, não é? Um engenheiro recém-formado, sem experiência significativa, sendo contratado como gerente de projetos. Helena franziu a testa, memórias antigas voltando à superfície. O conselho recomendou você. Disseram que tinha referências excepcionais. Sim, mas de quem? Vicente sorriu amargamente. Tiago Mendes. Ricardo se inclinou para a frente, subitamente alerta. Meu tio? Impossível. Ele estava no exterior. Não exatamente, Vicente continuou. Tiago nunca foi para o exterior. Ele mudou de nome, começou uma nova vida aqui mesmo no Brasil. E nos últimos anos desenvolveu uma obsessão, aperfeiçoar sua tecnologia de energia sustentável.
Helena cobriu a boca com as mãos, começando a entender. Vicente prosseguiu. Quando ele soube que uma pequena empresa estava desenvolvendo algo similar, ficou intrigado. Me procurou, eu era seu aluno na universidade, onde ele lecionava sob outro nome, e me pediu para me infiltrar na Tech Soares. Então, Ricardo processava as informações lentamente, quando meu pai começou a perseguir a Tech Soares. Ele não sabia que estava realizando exatamente o que Tiago queria, Vicente completou. Tiago sabia que sua tecnologia original tinha falhas, mas não conseguia superá-las. Quando viu o trabalho de Helena, percebeu que ela havia encontrado as soluções que ele procurava há anos. Mas, em vez de colaborar, decidiu que queria tudo para si. Miguel, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Por isso você ficou obcecado com os arquivos da mamãe? Por causa desse homem? Vicente olhou para o filho, algo próximo ao arrependimento passando por seus olhos. No início, sim, mas depois ficou maior que isso. Eu realmente acreditei que estava protegendo todos vocês. Tiago, ele não era mais a pessoa que todos conheceram. A obsessão o havia transformado. E onde ele está agora? Ricardo perguntou, embora suspeitasse da resposta. Desapareceu há 3 meses, quando soube que Roberto havia encontrado provas de seu envolvimento. Vicente respondeu. Mas antes me fez prometer que impediria que a tecnologia viesse a público. Disse que era perigoso demais, que pessoas poderosas fariam qualquer coisa para controlar algo assim. Helena se levantou abruptamente, suas mãos tremendo de raiva. Então você destruiu nossa família, manipulou nosso filho, tudo por causa das paranoias de um homem amargurado? Não, Vicente bateu na mesa. Vocês não entendem? Tiago estava certo sobre os riscos, não da tecnologia em si, mas das pessoas que a queriam controlar. Por que vocês acham que Augusto Mendes conseguiu destruir a Tech Soares tão facilmente? Ele tinha ajuda, pessoas poderosas que também queriam a tecnologia enterrada. Ricardo trocou um olhar significativo com Helena. As implicações eram enormes. Não era apenas uma questão de vingança familiar ou espionagem corporativa, mas algo muito maior. O pendrive, Roberto interveio pela primeira vez, não contém apenas registros da queda da Tech Soares. Tem documentos que ligam dezenas de pessoas importantes a uma conspiração para impedir o desenvolvimento de energias alternativas. Pessoas que ainda estão no poder. Por isso você sequestrou Miguel? Helena perguntou, sua voz trêmula de indignação. Para proteger essas pessoas? Não, Vicente respondeu suavemente. Para proteger você. Eles descobriram que você estava investigando o passado e dessa vez não iriam apenas destruir sua empresa. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ricardo foi o primeiro a quebrá-lo. Então o que sugere que façamos? Vicente olhou para cada um dos presentes antes de responder. Existe um caminho. Mas para funcionar, todos nós teremos que trabalhar juntos. E mais importante, teremos que confiar uns nos outros. O sol começava a se pôr sobre São Paulo quando o grupo finalmente emergiu da sala de reuniões da Mendes Incorporações. Após horas de discussões intensas, um plano havia sido traçado, ousado, complexo, mas potencialmente revolucionário. Então está decidido, Ricardo disse, organizando uma pilha de documentos sobre sua mesa. Vamos reconstruir a Tech Soares, mas dessa vez com todo o respaldo da Mendes Incorporações. Helena será a CEO com total autonomia para desenvolver a tecnologia. Helena, que estava próxima à janela com Miguel, assentiu. Mas precisamos ter certeza que dessa vez será diferente. Não podemos permitir que as mesmas pessoas interfiram novamente. É por isso que precisamos ser estratégicos, Vicente interviu, mantendo uma distância respeitosa de sua ex-família. Suas feições demonstravam o peso das últimas horas de confissões e planejamento. O anúncio precisa ser grande o suficiente para atrair a atenção da mídia, mas não tão ameaçador a ponto de provocar reações extremas. Roberto, que havia passado a última hora digitando em seu laptop, levantou os olhos. Consegui. Acesso aos arquivos antigos da Tech Soares que estavam nos servidores da Mendes. Com isso, e os dados do pendrive, podemos provar que a tecnologia é segura e viável.
Ricardo caminhou até um grande quadro branco, onde haviam mapeado todas as conexões e eventos dos últimos anos. O truque será expor os obstáculos que enfrentamos sem revelar diretamente os responsáveis. Precisamos fazer com que eles se exponham por conta própria. Como? Miguel perguntou, sua voz jovem carregando uma maturidade forçada pelos eventos recentes. Ricardo sorriu, algo do brilho de seus dias de negociações mais ousadas voltando aos seus olhos. Com uma jogada que eles nunca esperariam, total transparência. Hannah entrou na sala carregando uma bandeja com café fresco e água. Enquanto servia as bebidas, Ricardo continuou explicando seu plano. Vamos fazer um anúncio público, não apenas sobre o retorno da Tech Soares, mas sobre toda a história, como a empresa foi injustamente fechada, como a tecnologia foi suprimida e como agora estamos corrigindo esses erros do passado. Mas isso não vai alertá-los? Helena questionou preocupada. Exatamente, Ricardo respondeu. Mas dessa vez estaremos preparados. Cada documento, cada prova que temos será disponibilizada publicamente em um site especial. Milhares de pessoas terão acesso simultaneamente. Será impossível suprimir a informação. Vicente inclinou-se sobre a mesa estudando os documentos. E quanto a Tiago? Ele ainda está por aí, em algum lugar? É por isso que precisamos de você, Vicente, Ricardo disse firmemente. Você é o único que pode encontrá-lo. Não para puni-lo, mas para trazê-lo de volta. Sua experiência, mesmo que manchada pela obsessão, pode ser valiosa. Miguel, que havia permanecido quieto por um tempo, aproximou-se do pai. Você vai realmente ajudar dessa vez, sem mais mentiras? Vicente olhou para o filho, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Miguel, tudo o que fiz, por mais errado que tenha sido, foi tentando proteger você e sua mãe. Mas agora vejo que o verdadeiro perigo era o segredo, não a verdade. Prometo que dessa vez farei a coisa certa. Helena observava a interação entre pai e filho com uma mistura complexa de emoções. Ricardo, ela chamou, como podemos ter certeza que não estamos nos colocando em risco novamente? Ricardo pegou seu telefone e mostrou uma série de e-mails, porque dessa vez temos aliados. Nas últimas horas entrei em contato com jornalistas investigativos, ONGs ambientais e até mesmo políticos reformistas. Todos estão prontos para nos apoiar. A história da Tech Soares não será apenas sobre uma empresa renascendo, será sobre enfrentar um sistema que tenta suprimir inovações que podem beneficiar a humanidade. Roberto levantou-se, carregando seu laptop. Terminei de organizar os dados. Temos evidências suficientes para provar cada aspecto da nossa história, incluindo as tentativas de sabotagem e a conspiração para manter a tecnologia enterrada. E eu tenho mais uma carta na manga, Ricardo acrescentou, um sorriso enigmático em seu rosto. Algo que encontrei nos arquivos pessoais do meu pai, algo que nem mesmo Tiago sabe que existe. Ana, que estava organizando discretamente alguns papéis, subitamente parou. Senhor Mendes, o senhor não está falando do projeto Aurora, está? Todos os olhos se voltaram para Ricardo, que assentiu lentamente. Exatamente. O projeto Aurora. O verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas poderosas queriam a tecnologia da Tech Soares suprimida. E amanhã o mundo inteiro vai saber sobre ele. A manhã seguinte amanheceu com uma expectativa elétrica no ar. O auditório principal da Mendes Incorporações estava lotado. Jornalistas, ambientalistas, executivos e curiosos se apertavam para descobrir o motivo da misteriosa convocação de última hora. Nos bastidores, Helena ajustava o microfone em seu blazer, tentando controlar o nervosismo. Miguel estava sentado em um canto, folheando um conjunto de documentos antigos com fascinação juvenil. Vicente e Roberto conferiam os últimos detalhes da apresentação em um laptop, enquanto Ricardo conversava em voz baixa com sua equipe jurídica. Está tudo pronto? Helena perguntou, aproximando-se de Ricardo. Ele assentiu, checando seu relógio. O site está no ar, protegido por servidores em 5 países diferentes. Assim que fizermos o anúncio, todos os documentos serão liberados automaticamente. Não há como voltar atrás. Me fale mais sobre o projeto Aurora, Helena pediu.
Por que é tão importante? Ricardo olhou ao redor, certificando-se que estavam sozinhos. Em 1982, muito antes da Tec Soares existir, um grupo de cientistas descobriu uma forma revolucionária de gerar energia limpa. Era similar à sua tecnologia, mas com uma diferença crucial. Eles conseguiam fazer isso a um custo quase zero. Como assim? O processo utilizava materiais comuns, facilmente encontrados em qualquer lugar do planeta. Era literalmente energia, quase gratuita para todos. Ricardo fez uma pausa, deixando a informação ser absorvida. Mas você consegue imaginar o impacto disso? Quantas indústrias seriam afetadas? Quantos bilhões em lucros desapareceriam? Helena sentiu um arrepio. O que aconteceu com esses cientistas? O projeto foi classificado como questão de segurança nacional e enterrado. Os cientistas foram persuadidos a abandonar suas pesquisas, todos exceto um, Tiago Mendes. O tio de Ricardo continuou pesquisando em segredo. Vicente se juntou à conversa, mantendo a voz baixa. Mas ele sabia que precisava de uma abordagem diferente. Foi quando descobriu a Tec Soares e percebeu que vocês haviam encontrado independentemente uma solução similar. Por isso tanto interesse em nos destruir, Helena concluiu. Não era apenas sobre a tecnologia em si, mas sobre impedir que alguém chegasse perto do que o Projeto Aurora havia descoberto. Exatamente, Ricardo confirmou. Mas hoje isso muda, porque não vamos apenas revelar a verdade sobre a Tec Soares, vamos liberar todos os dados do Projeto Aurora. Meu pai manteve cópias de tudo. Talvez como garantia, talvez por remorso. Nunca saberemos. Miguel se aproximou do grupo, seus olhos brilhando com excitação. É por isso que esses documentos são tão importantes. Eles mostram que a tecnologia da mamãe realmente funciona. Helena abraçou o filho, sentindo uma onda de orgulho e proteção. Como podemos ter certeza que estamos fazendo a coisa certa? Porque dessa vez não estamos sozinhos. Ricardo respondeu, mostrando seu telefone. Na tela, dezenas de notificações piscavam. Mensagens de apoio de cientistas, ambientalistas e figuras públicas do mundo todo, todos prontos para defender a causa. Está na hora, Ana anunciou, aparecendo discretamente. A imprensa está ficando impaciente. Ricardo olhou para cada pessoa no grupo. Todos prontos? Vicente deu um passo à frente. Helena, antes de irmos, quero que saiba que, independente do que aconteça lá fora, estou verdadeiramente arrependido. Por tudo. Helena o estudou por um momento antes de responder. O passado não pode ser mudado, Vicente. Mas o futuro ainda está em nossas mãos. Miguel pegou a mão da mãe, depois, hesitante, estendeu a outra para o pai. Vicente a aceitou com lágrimas nos olhos. Ricardo observou a cena com um sorriso suave. Vamos fazer história hoje, não apenas para a Tec Soares ou para a Mendes Incorporações, mas para todas as pessoas que já tiveram seus sonhos sufocados por aqueles que temem a mudança. O burburinho do auditório aumentava do outro lado das cortinas. Helena respirou fundo, sentindo o peso do momento. Anos de luta, de perda e de perseverança haviam levado a este instante. Senhoras e senhores, a voz do apresentador ecoou pelos alto-falantes, mas por favor recebam o presidente da Mendes Incorporações, Ricardo Mendes, e a CEO da nova Tec Soares, Helena Soares. As cortinas começaram a se abrir, e com elas, uma nova era estava prestes a começar. O auditório da Mendes Incorporações estava em absoluto silêncio, enquanto Ricardo terminava de apresentar as evidências do Projeto Aurora. As centenas de pessoas presentes pareciam hipnotizadas, tentando processar as implicações daquelas revelações extraordinárias. E assim, Ricardo concluiu, sua voz firme ecoando pelo ambiente. Chegou o momento de corrigir os erros do passado. A Tec Soares não foi apenas mais uma empresa destruída por práticas corporativas agressivas. Foi um símbolo de como o medo da mudança pode sufocar o progresso. Helena se levantou de sua cadeira e caminhou até o pódio, os saltos de seus sapatos marcando cada passo no silêncio atento do auditório. Há 10 anos, quando perdi minha empresa, pensei que havia perdido tudo,
Mas hoje, entendo que aquele foi apenas o começo de uma jornada maior. As telas gigantes atrás deles exibiam documentos, gráficos e fotos que contavam a história completa, desde as descobertas iniciais do projeto Aurora até os desenvolvimentos mais recentes da tecnologia da Tech Soares. Neste momento, Helena continuou. Todos os documentos que vocês estão vendo, junto com milhares de outros, estão sendo disponibilizados publicamente em nossa plataforma online. Cada aspecto da tecnologia, cada teste, cada prova de sua viabilidade, tudo está ali para ser examinado e verificado. Na primeira fileira, Miguel observava sua mãe com orgulho evidente, enquanto Vicente, sentado algumas cadeiras depois, mantinha os olhos fixos nos documentos projetados, ocasionalmente fazendo anotações em seu tablet. De repente, um burburinho começou a crescer no auditório. Jornalistas checavam freneticamente seus celulares e sussurros excitados se espalhavam pela multidão. Senhores, um repórter se levantou, seu rosto demonstrando espanto. Os documentos, eles estão sendo compartilhados em todas as redes sociais. É incrível. Cientistas do mundo todo já estão comentando, confirmando a viabilidade da tecnologia. Ricardo sorriu, trocando um olhar cúmplice com Helena. Exatamente como planejamos. A verdade, uma vez revelada, não pode ser contida. No fundo do auditório, Roberto monitorava as reações online em seu laptop. Está funcionando, ele sussurrou para Ana, que observava por cima de seu ombro. Universidades, institutos de pesquisa, laboratórios independentes, todos estão baixando e analisando os dados. Mas nem todas as reações eram positivas. Um grupo de executivos bem vestidos se levantou abruptamente e começou a se retirar do auditório, fazendo ligações urgentes em seus celulares. Helena os reconheceu, representantes das mesmas corporações que haviam pressionado pela destruição da Tech Soares anos atrás. Agora vem a parte difícil, Ricardo murmurou para Helena, enquanto os flashes das câmeras disparavam sem parar. Eles vão tentar desacreditar tudo. Deixe que tentem, Helena respondeu com um sorriso confiante. Dessa vez estamos preparados. Como que para confirmar suas palavras, as telas atrás deles mudaram, exibindo uma série de videochamadas ao vivo. Cientistas renomados de diferentes países, todos prontos para defender e validar a tecnologia. E agora? Ricardo voltou ao microfone. Gostaria de apresentar alguém que tem uma perspectiva única sobre tudo isso, alguém que conhece essa história desde o início. As portas do fundo do auditório se abriram e um homem de cabelos grisalhos entrou, causando comoção imediata. Ricardo sentiu sua garganta apertar com emoção. Era a primeira vez que via seu tio Tiago pessoalmente em décadas. Tiago Mendes caminhou lentamente pelo corredor central, seus olhos encontrando os de Vicente brevemente antes de se fixarem em Helena. Quando chegou ao palco, pegou o microfone com mãos levemente trêmulas. Meu nome é Tiago Mendes, ele começou, sua voz carregando o peso de anos de segredos, e está na hora de contar a verdadeira história do projeto Aurora. O auditório mergulhou novamente em um silêncio absoluto, todas as atenções voltadas para o homem que havia passado décadas escondendo-se, mas que agora estava pronto para revelar tudo. Nos bastidores, Miguel segurou a mão de sua mãe, enquanto Vicente se aproximava discretamente, completando um círculo familiar há muito tempo quebrado. As próximas palavras de Tiago iriam mudar tudo, não apenas para as pessoas naquele auditório, mas para o mundo inteiro. O projeto Aurora nasceu de um sonho. Tiago começou, sua voz ganhando força conforme falava. Um sonho de energia limpa e acessível para todos. Mas rapidamente descobrimos que alguns sonhos são perigosos, não porque são impossíveis, mas porque são possíveis demais. O auditório permanecia em silêncio absoluto, dezenas de câmeras transmitindo cada palavra ao vivo para o mundo. Na primeira fileira, Ricardo observava seu tio com uma mistura de admiração e tristeza, pensando em todos os anos perdidos. Quando fui forçado a abandonar o projeto original, achei que minha missão havia terminado. Mudei de nome, construí uma nova vida longe dos holofotes. Mas então, Tiago olhou diretamente para Helena.
Então surgiu a Tech Soares, desenvolvendo algo tão similar, mas ao mesmo tempo tão mais avançado do que jamais conseguimos. Helena sentiu um arrepio ao perceber a admiração genuína na voz do homem. Tiago continuou. Eu deveria ter me aproximado, oferecido ajuda. Em vez disso, deixei que o medo e a paranoia me consumissem. Usei Vicente. Ele fez uma pausa, olhando para seu ex-aluno, para tentar controlar algo que nunca deveria ter sido controlado. No fundo do auditório, Roberto continuava monitorando as reações online. É impressionante, ele sussurrou para Ana. As ações das maiores empresas de energia do mundo estão despencando, enquanto startups de energia renovável disparam. Tiago pegou uma pasta antiga de sua maleta. Estes são meus diários originais do projeto Aurora. Cada detalhe, cada descoberta, cada ameaça que recebemos, ele os entregou a Helena. Eles pertencem a você agora. Você conseguiu fazer o que nós apenas sonhamos. Miguel, que havia se mantido quieto até então, levantou-se. Mas por que agora? Por que decidiu aparecer depois de tanto tempo? Tiago sorriu gentilmente para o garoto. Porque percebi que estava cometendo o mesmo erro 2 vezes. No passado, deixei que me silenciassem através do medo. Quando vi a Tech Soares surgir, deixei que esse mesmo medo me transformasse no que eu mais temia. Ricardo se aproximou do pódio. E agora? O que acontece quando as pessoas que tentaram suprimir essa tecnologia contra-atacarem? Agora? Tiago sorriu, fazendo um gesto amplo para as telas que mostravam a repercussão mundial. Agora é tarde demais para eles. A verdade está lá fora, sendo verificada e validada por milhares de cientistas independentes. Não há como colocar o gênio de volta na garrafa. Helena pegou o microfone, sua voz carregando uma força renovada. A nova Tech Soares não será apenas uma empresa, será uma plataforma aberta de colaboração. Cada aspecto da tecnologia será desenvolvido transparentemente, com contribuições de pesquisadores do mundo todo. Vicente, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. E eu gostaria de fazer um anúncio. Ele caminhou até o palco, parando ao lado de Helena. Como parte do meu processo de redenção, estou doando todas as minhas ações e patentes relacionadas à tecnologia para um fundo de pesquisa independente administrado por uma comissão internacional de cientistas. O auditório explodiu em aplausos. Miguel olhou para seus pais com um novo entendimento. Não era apenas sobre tecnologia ou negócios, era sobre pessoas escolhendo fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. Ricardo observou a cena com satisfação. A Mendes Incorporações estava mudando seu legado, transformando décadas de práticas corporativas agressivas em algo positivo. Seu pai talvez não aprovasse, mas o futuro não pertencia mais aos que tentavam controlar o progresso. Senhores, Helena voltou ao microfone, isto é apenas o começo. Nos próximos meses, iniciaremos projetos piloto em comunidades carentes, provando que energia limpa e acessível não é apenas um sonho, é um direito fundamental. Tiago se aproximou de Vicente e Helena, lágrimas nos olhos. Me perdoem. Todos vocês. Eu passei tanto tempo tentando proteger esta tecnologia que esqueci seu verdadeiro propósito, ajudar pessoas. Miguel, em um gesto espontâneo, abraçou o homem mais velho. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. As câmeras continuavam registrando cada momento, enquanto nas telas os números não paravam de subir. Milhões de downloads dos documentos, milhares de cientistas se oferecendo para colaborar, centenas de comunidades se candidatando para os projetos piloto. Vamos fazer isso direito dessa vez, Ricardo declarou olhando para o grupo reunido no palco. Não como concorrentes ou inimigos, mas como parceiros em algo maior que todos nós. Helena olhou para seu filho, para Vicente, para Tiago e, finalmente, para Ricardo. Anos de luta e sofrimento haviam levado a este momento. E agora, finalmente, o futuro parecia brilhante não apenas para eles, mas para todos. 3 meses após a histórica coletiva de imprensa, a sede da nova Tech Soares era um polo de atividade constante. O prédio, localizado em um renovado distrito tecnológico de São Paulo, simbolizava a transformação pela qual a empresa havia passado.
paredes de vidro transparente, painéis solares cobrindo cada superfície disponível e um grande jardim vertical que purificava naturalmente o ar do edifício. Helena caminhava pelos corredores movimentados, observando com satisfação os cientistas e engenheiros de diferentes países que agora faziam parte de sua equipe. Em uma das salas de reunião, através das paredes de vidro, podia ver Miguel apresentando um projeto escolar sobre energia renovável para uma classe visitante. Aos 12 anos, ele já demonstrava o mesmo passion pela inovação que sua mãe. Os resultados do primeiro projeto piloto chegaram. Ricardo a encontrou no corredor, seus olhos brilhando de entusiasmo. A comunidade em Heliópolis reduziu seus custos de energia em 85% no primeiro mês. E o mais importante, todo o sistema foi construído e é mantido pelos próprios moradores. Helena sorriu pegando o relatório das mãos dele. E os testes de segurança? Todos positivos. A Comissão Internacional Independente confirmou. A tecnologia não apenas é segura, é mais estável que qualquer outra fonte de energia atualmente. Em uso. Eles entraram em uma sala de conferências onde Vicente e Tiago estavam debruçados sobre plantas e diagramas. A dinâmica entre os dois havia se transformado, de manipulador e manipulado para verdadeiros parceiros em pesquisa. Helena, Ricardo. Tiago os cumprimentou, seu rosto mais jovial do que 3 meses atrás, como se o peso dos segredos tivesse envelhecido ele mais que o tempo. Precisam ver isso. Vicente encontrou uma forma de simplificar ainda mais o processo. De instalação. Vicente apontou para os diagramas. Com essas modificações, qualquer pessoa com treinamento básico pode instalar e manter o sistema. Estamos democratizando não apenas a energia, mas o conhecimento. Por falar em conhecimento, Roberto entrou na sala carregando seu inseparável laptop. Nosso portal colaborativo ultrapassou 1 milhão de usuários cadastrados. Pesquisadores do mundo todo estão contribuindo com melhorias e adaptações para diferentes contextos. Helena se aproximou da janela, observando a cidade que se estendia até o horizonte. São Paulo, com seu mar de prédios e suas desigualdades gritantes, estava se transformando no grande laboratório para sua tecnologia. Cada semana, mais comunidades adotavam o sistema, criando uma rede de energia limpa e acessível que crescia organicamente. Mamãe! Miguel entrou correndo na sala, seus olhos brilhando de excitação. Você precisa ver o que minha classe preparou. Fizemos uma maquete mostrando como a tecnologia pode ser implementada em toda a cidade. Helena abraçou o filho, sentindo uma onda de orgulho. A transformação em Miguel nos últimos meses havia sido notável. O medo e a insegurança dando lugar a um entusiasmo contagiante pelo futuro. E não é só isso. Ricardo acrescentou sorrindo para o garoto. Miguel, quer contar a ele sobre o programa educacional? Miguel assentiu entusiasticamente. Estamos criando clubes de ciência em escolas públicas. Os alunos aprendem sobre energia renovável e ajudam suas comunidades a implementar a tecnologia. Já temos 10 escolas participando. A próxima geração não vai apenas usar essa tecnologia, Vicente observou, um sorriso orgulhoso no rosto. Vai aperfeiçoá-la e levá-la a lugares que nem imaginamos. Ana entrou na sala com uma expressão séria. Senhores, as tentativas de interferência não pararam completamente. Acabamos de receber mais uma intimação judicial de uma das grandes petroleiras. Deixe eles tentarem, Ricardo respondeu. Calmamente. Não há mais como voltar atrás. A tecnologia está nas mãos do povo agora. E é por isso que vamos ganhar, Tiago acrescentou, sua voz carregando a sabedoria de quem havia visto ambos os lados da batalha. Não estamos apenas criando energia limpa, estamos criando esperança. E contra a esperança, até os mais poderosos são impotentes. Helena olhou para o grupo reunido na sala, sua família expandida, unida por algo maior que laços de sangue. Cada pessoa ali havia sido transformada pela jornada dos últimos meses. Vicente havia encontrado redenção através do serviço aos outros. Tiago havia superado décadas de medo e paranoia. Ricardo havia transformado o legado de sua família. E Miguel?
Miguel estava crescendo em um mundo onde fazer a coisa certa não era apenas possível, era necessário. O próximo passo, Helena anunciou, é expandir para além do Brasil. Já temos convites de governos da África e da Ásia. Eles viram o que conseguimos aqui e querem replicar o modelo. E dessa vez, Ricardo completou, ninguém vai nos parar. Através da janela, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era o fim de mais um dia de trabalho, mas apenas o começo de uma nova era. Um ano havia se passado desde a revolucionária coletiva de imprensa que mudara tudo. O auditório da Tec Soares estava novamente lotado, mas desta vez para uma celebração. Na primeira fila, Helena observava com orgulho enquanto Miguel, agora com 13 anos, apresentava os resultados do primeiro ano do programa educacional para uma plateia internacional. Em apenas 12 meses, Miguel falava com uma confiança surpreendente. Para sua idade, nossos clubes de ciência se expandiram de 10 para 200 escolas. Mais de 5.000 estudantes estão diretamente envolvidos na implementação e aperfeiçoamento da tecnologia em suas comunidades. Ricardo, sentado ao lado de Helena, sorria ao ver o garoto que tanto lembrava sua mãe. A mesma paixão, a mesma determinação. A Mendes Incorporações havia se transformado completamente sob sua liderança, abandonando antigas práticas predatórias para se tornar um modelo de inovação sustentável. E agora, Miguel continuou, tenho o prazer de apresentar nosso mais novo projeto, a Rede Global de Jovens Inovadores em Energia Limpa. As telas atrás dele mostraram um mapa mundi, onde pontos luminosos indicavam todas as escolas participantes do programa, não apenas no Brasil, mas em dezenas de países. Vicente, que coordenava o projeto educacional, levantou-se para se juntar ao filho no palco. Cada ponto neste mapa, Vicente explicou, representa não apenas uma escola, mas uma comunidade inteira se transformando. Nossos jovens não estão apenas aprendendo sobre tecnologia, estão se tornando agentes de mudança. Na plateia, Tiago enxugava discretamente uma lágrima. Ao seu lado, Roberto digitava freneticamente em seu laptop, atualizando em tempo real os números impressionantes do programa. Milhões de pessoas beneficiadas, bilhões em economia de energia, toneladas de emissões de carbono evitadas. Hannah, agora diretora de Relações Públicas da Tec Soares, observava tudo com satisfação. As tentativas de sabotagem e interferência haviam diminuído drasticamente nos últimos meses. Era difícil lutar contra algo que havia se tornado um movimento global. Após a apresentação, durante a recepção, Helena encontrou um momento quieto com Ricardo no jardim vertical da empresa. O sol se punha sobre São Paulo, criando um espetáculo de cores no céu. Às vezes ainda parece um sonho, Helena comentou observando os painéis solares que cobriam os prédios vizinhos, todos instalados com tecnologia Tec Soares. Há um ano eu estava desesperada, procurando meu filho na chuva. Ricardo pegou sua mão suavemente. Nos últimos meses, sua relação havia florescido em algo mais profundo que uma parceria profissional. Às vezes, as maiores transformações começam nos momentos mais sombrios. Miguel se aproximou deles, acompanhado por Vicente e Tiago. O garoto carregava uma pasta antiga, os diários originais do projeto Aurora, agora parte do acervo histórico da empresa. Sabem o que é mais incrível? Miguel perguntou, folheando as páginas amareladas. Tudo isso começou com um sonho. O sonho do tio Tiago de energia limpa para todos, o sonho da mamãe de fazer a diferença, o sonho do tio Ricardo de transformar, o legado de sua família. E seu sonho, Miguel? Vicente perguntou ao filho, sua voz carregada de carinho. Qual é? Miguel olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade começavam a se acender. Meu sonho é continuar isso que vocês começaram. Não apenas a tecnologia, mas a ideia de que podemos fazer a diferença. Que não precisamos aceitar o mundo como ele é. Helena abraçou o filho, sentindo seu coração transbordar de amor e orgulho. Em um ano, tanto havia mudado, não apenas no mundo ao seu redor, mas dentro de cada um deles. Vicente havia se tornado o pai que Miguel sempre precisou. Tiago havia encontrado paz ao ver seu trabalho finalmente beneficiando a humanidade.
Ricardo havia transformado o império de sua família em uma força para o bem. O futuro, Ricardo, disse olhando para o grupo reunido, pertence a pessoas como Miguel, jovens que não têm medo de sonhar grande e trabalhar por suas convicções. E a melhor parte, Tiago acrescentou, é que isso é apenas o começo. Cada nova geração vai levar essa tecnologia mais longe, vai encontrar novos usos, novas possibilidades. O telefone de Helena vibrou. Era uma mensagem de Roberto. Mais uma comunidade havia atingido independência energética completa usando a tecnologia Tec Soares. Mais uma vitória, mais um passo em direção ao futuro que eles haviam sonhado. Sabe o que mais me orgulha? Helena disse olhando para cada rosto ao seu redor. Sua família unida não pelo sangue, mas por um propósito comum. Não são apenas os números as conquistas técnicas, é ver como cada pessoa aqui cresceu, se transformou, encontrou seu verdadeiro propósito. Miguel sorriu, seus olhos brilhando com o mesmo idealismo que havia movido sua mãe tantos anos atrás. E isso é só o começo, não é? Sim, meu filho, Helena respondeu, abraçando-o novamente. Isso é só o começo. No horizonte, as luzes de São Paulo brilhavam cada vez mais forte, alimentadas por uma energia limpa e acessível. Um testemunho vivo de como sonhos, quando compartilhados e nutridos, podem transformar o mundo.